Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Homem esfaqueado na residência em Moreno. Ladrões assaltam e matam motorista a bala no bairro da Guabiraba. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 4 assassinatos no estado. Um dos crimes ocorreu no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.224 assassinatos, sendo 1.763 no interior e 1.461 no Grande Recife. O ex-presidiário Cleberson Paizinho da Silva, de 34 anos de idade, residente em Barreiros, na Mata Sul do estado. Ele foi assassinado quando estava em casa com a esposa dele. Elementos invadiram a residência, se dizendo policiais, e mataram ele a bala. A motivação é desconhecida e o corpo de Cleberson Paizinho da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rildo José Melo dos Santos, um idoso de 73 anos, residente na rua Pascoal Silvino, no bairro do Porto da Madeira. Ele havia sido atropelado no último dia 3 por um carro não identificado. Estava internado no Hospital da Restauração até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha do loteamento Cosme Damião. Irla Tavares Calado, de 30 anos, residente em Brejo da Madre Deus. Ela estava internada desde o último dia 4 no Hospital da Restauração, vítima de uma colisão envolvendo 2 motocicletas, e faleceu também ontem no Hospital da Restauração. O corpo de Irla Tavares Calado foi também removido para o IML por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha do loteamento Santos Cosme e Damião. Também vítima de um acidente de motocicleta que estava internado no HR desde o último dia 13. Jacielson João da Silva tinha 46 anos de idade e morava no bairro da Madalena. O corpo dele também foi removido para o IML. Um elemento de 27 anos de idade, um filho amaldiçoado, foi preso quando espancava e tentava matar a golpes de faca a própria mãe de 47 anos em Águas Belas, no Agreste, no estado. Quando a PM chegou no local, ele havia derrubado a mãe da motocicleta quando ela tentava fugir. O desnaturado foi algemado e levado para a delegacia local, onde foi autuado em flagrante. E não é a primeira vez que ele bate na genitora. Um ônibus da empresa MIB2 que fazia a linha Recife-Limoeiro foi assaltado na BR-408 em Paudalho por um elemento armado de revólver que roubou dinheiro da renda. Maria de Lourdes dos Santos e a filha dela, Silvana Antônia da Silva, sofreram um atentado à bala na Avenida Vicente Inácio de Oliveira, no bairro da Paulo Moreira, em Serra Talhada. Atentado praticado por José Leandro Fabrício de Lima, de 32 anos de idade, ex-companheiro de Silvana, e ele está foragido. O elemento José Leonardo, a mãe de Silvana, a ex-sogra dele, Maria de Lourdes dos Santos, foi atingida e foi socorrida no hospital local. O sujeito, José Leandro, está sendo procurado pela polícia. Cícero Amarante da Silva, residente na rua do Armazém, em Água Preta, foi agredido a golpes de faca peixeira no bairro do Jiquiara, em Água Preta, por um tal de Ibson, conhecido também como Ivinho. A vítima foi socorrida no hospital local e em seguida removida para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, faleceu ontem um vigilante do Hospital da Restauração, Ricardo. Ricardo estava internado no Hospital Dom Helder, no Cabo, acometido da Covid-19, faleceu. Nossos sentimentos aos familiares do vigilante Ricardo.
Também faleceu ontem o estivador aposentado Guanibi. Ele morava no Jardim Paulista e também foi acometido da Covid-19 e faleceu no hospital. Também nossos sentimentos aos familiares do estivador aposentado Guanibi. Givanildo Lins de Araújo, esse que perdeu os documentos em um posto de combustível na Vila Torres Galvão, em Paulista. Ele está fazendo um apelo, Givanildo Lins de Araújo, se você encontrar a documentação dele, informar pelo telefone 8318-0275. Repetindo, 8318-0275. O colombiano Ivan Eduardo Granada, de 24 anos, residente na Rua Alameda das Jabuticabas, no Cabo de Santo Agostinho. Ele sofreu queimaduras no rosto num acidente com álcool e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Severina Soares da Silva, de 71 anos de idade, residente na Rua Manuel Canto, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, também sofreu queimaduras. Foi um acidente com óleo fervendo e ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Os dois, o colombiano e ela, Severina, estão no HR sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR. Jefferson da Silva Paim, um rapaz de 24 anos, residente no sítio José Ferreira, zona rural de Tamandaré, foi agredido a golpes de faca peixeira por um elemento desconhecido e foi socorrido no hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido para Recife para o HR. Antônio José Melquiades dos Santos, um idoso de 67 anos, residente na Avenida F, no bairro do Maranguape 2, em Paulista. Ele foi agredido a bofetadas por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do HR. Fabiana da Silva dos Santos, de 27 anos, residente na Rua 76, na cidade de Guarapu, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredida a pedradas em frente ao terminal integrado de passageiros lá no Cabo por uma pessoa cuja identidade não foi informada e ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Homem morre esfaqueado na residência em Moreno. Ladrões assaltam e matam motorista bala no bairro da Guabiraba. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a rapaziada sintonizada o tempo todo aqui na Rádio Jornal. Beto, o motorista e o cobrador do Catapuga, trabalham na empresa Cidade Alta da linha P15 Condeira Boa Vista. Manuel, Eliane e os funcionários da loja Temab na Guabiraba também estão sintonizados na Jornal. O advogado criminalista Dr. Francisco Lacerda também sintonizado. O comerciante Zé Salto em Águas Compridas. E o amigo cantor Carlos Júnior mora em Águas Compridas também. Russo da Costela, ele agora está estabelecido com o restaurante Recanto do Russo na Avenida Norte, em frente à entrada do Vasco da Gama. No Alto da Bondade, em Olinda, está a dona Jardilene, tia de Simone, que é esposa de Cook dos Unidos, Cook, o arquiteto capilar. Também Geraldo, aposentado da Compesa, está sintonizado na Jornal. Nunca em Ponta de Pedras e Ana de Lolita em Carne de Vaca. No início da Avenida Costa Azul, em Palmareiro Paulista, Antônio da Barraca. No meio da Avenida Janaína do Pastel e no final da Costa Azul, Alexandra das Rações. Antônio Jovelino dos Santos Filho, um homem com cerca de 40 anos de idade, morador de rua, vive perambulando por Carpina e foi agredido a golpes de faca peixeira por uma pessoa de identidade informada, sendo trazido para Recife para o HR. José Adeval da Silva, de 22 anos, residente na aldeia Estreito, zona rural de Carnaúbeira da Penha, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucado, sendo trazido para o Hospital da Restauração. Carla Thalita da Costa Silva, 27 anos de idade, residente na rua Pierre Bernardino, em Taquaritinga do Norte, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazida para Recife para o HR. João Vitor da Silva, de 20 anos de idade, residente na rua Manuel Serafim Bezerra, em Xande Alegria, sofreu ferimentos num acidente de carro, um capotamento que aconteceu em Cláudio Goitá, e ele foi trazido aqui para Recife para o Hospital da Restauração.
Agora os aniversariantes de hoje, terça-feira: Rivaldo de Castro, é o Mica, taxista de Água Fria, está aniversariando. Ele é amigo do segurança Fausto. Rosinova Monteiro é conhecida como Menta, ela está completando 47 anos de idade. A festa será na Barraca de Pequeno, na comunidade 7 de Maio, na Ibiribeira, com a participação do esposo dela, Marcelo Barata, os filhos Gabriel, Lene, Rosa e Cleide, e os convidados da festa: Patolé, Lico, Silvestre, Edinho, Big Flash, Cláudio Negrão e Vanessa, meio metro de língua. Marcelo, que trabalha no 4º tabelionato de notas no centro do Recife, está aniversariando, e os amigos dele que estão organizando a festa: Cláudio, Fernando, Rico, Ivan, Felipe, Sualã e também Maninho do Cartório. João Carlos Pedro da Silva, completando 22 anos de idade. Ele é filho de Lula das Malvinas, que é maqueiro do Hospital Otávio de Freitas. A comissária da SDS, Valnísia, também está aniversariando. O esposo dela é o professor Masterson, da Universidade Federal de Pernambuco, em Garanhuns. A família mora no bairro do Jangue, em Paulista. Cristóvão Barbosa da Silva e Noeliton Costa de Souza são sócios da Associação da Polícia Federal, Associação dos Servidores da PF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Aniversariantes da MERP-PMPM, cujo presidente é o tenente Lupércio Nunes. Os sargentos Idalério Manuel de Melo, Severino Martins e Valdemar José da Silva. E a pensionista Maria de Lourdes Chaves de Melo. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Fábio Bezerra de Lima, de 30 anos, residente no Engenho Serraria, Zona Rural do Cabo de Santo Agostinho, foi socorrido no Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. José Maria Quintino da Silva, um jovem com 19 anos, residente no sítio Cachoeira, Zona Rural de Jucati, no interior do estado. Este caiu de um animal, de um cavalo, e ficou muito machucado, sendo trazido para o Hospital da Restauração. Rafael Luiz Silva Santos, de 21 anos de idade, residente na rua Capitão Mamaro Melo Silva, no loteamento José de Lemos, em Vitória de Santo Antão. Ele estava consertando um caminhão quando de repente um macaco hidráulico caiu e o caminhão atingiu as costas dele. Ele foi socorrido no Hospital da Restauração. Cláudio Stone de Lima Quintela, de 39 anos, residente no Alto do Progresso, em Nova Descoberta. Ele trafegava de motocicleta pelo bairro da Encruzilhada e foi atropelado por um veículo não identificado, bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Tem mais gente sintonizada na jornal e a gente agradece. Moaça de Itati, no alto da favela. No Pina estão os PMs do 19º Batalhão, sargentos de Djalma, João Broa e Lino Caveira. O cantor Rogério Leone com Amarelo. A cantora forrozeira Silene Araújo, que bateu recorde aí com 50 horas de show de forró, shot e baião. Na rua do Bariloche, em Itamaracá, Nego Bode, Galego do Cavalo, Daniel, Moel Bigode, a turma da barraca do Toquito, Neto da Sapucá de Dentro, o irmão dele, Pátrio Cacimbão, o porteiro Zé Baixinho, João Boscoito, não é Biscoito, não é Boscoito, e o filho de Neto, o meu xará Eliel Alves, que está lá no bairro de Santo Antônio, em Camaragibe, todos ligados na jornal. José Adelmo Bezerra, de 72 anos, residente na rua Vidal de Negreiros, no bairro São José, em Pesqueira, sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucado e foi trazido para Recife para o HR. Bené Jefferson de Souza, com 22 anos, residente na Avenida João Teobaldo de Azevedo, na Vila São Luís, em Buenos Aires, no interior do estado. Ele ficou muito machucado, vítima de uma colisão envolvendo 2 veículos. Arthur Newton Alves da Silva, residente no sítio Joá de Paz, em Frei Miguelinho, sofreu um acidente de bicicleta e foi trazido para o Hospital da Restauração. Daniel Belarmino da Silva Santos, de 24 anos de idade, residente no loteamento Jardim Soraya, comunidade Marco da Pedra, em Gaçu. Ele sofreu ferimentos num acidente entre 2 motos. Isso aconteceu no Desterro, em Abreu Lima, e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Olha, minha gente, um corpo foi localizado no Pontilhão, no bairro do Varadouro, na cidade de Escada. Foi hoje pela manhã. A vítima, conhecida por César, ainda não se sabe a causa-mortes. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marcelino Alves da Silva, de 23 anos, residente no Alto da Barra 2, Luzina União,
Indústria, que fica em Primavera, interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para o HR. Douglas da Silva Barbosa, 21 anos de idade, residente na rua Manuel Dias de Lima, no bairro Santo Antônio, em Carpina. Ele trafegava de motocicleta, foi atropelado por um carro não identificado e ficou machucado, sendo trazido para o HR. Valdeci Pereira da Silva Almeida, de 37 anos, residente no Engenho Abaticã, que fica em Barreiros, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta, muito machucado, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Edivaldo Pereira da Silva, de 33 anos, residente no sítio Serra do Vento, zona rural de Belo Jardim, no Agreste do estado, sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucado e foi trazido para Recife para o HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre esfaqueado na residência em Moreno. Um homem de 40 anos, Messias Gomes dos Santos, residia na rua Maria Helena, no centro de Moreno, e foi esfaqueado até a morte na própria residência. De acordo com informações, ele teria sido morto durante uma bebedeira, pessoas que estavam com ele em casa bebendo. A polícia segue investigando o caso. O corpo de Messias Gomes dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Joel Silva Cardoso Aires, com 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Doutor Gonzaga, Maranhão, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, por dois homens que chegaram no local com a vítima em um carro. Chegaram os três num carro e daí desceram o rapaz e cometeram crime, meteram bala nele e depois fugiram com o veículo em alta velocidade. A motivação do crime ainda é desconhecida e o corpo do jovem Joel Silva Cardoso Aires foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Ladrões assaltam e matam motorista bala no bairro da Guabiraba. Paulo César Cavalcante, um homem de 55 anos de idade, motorista. Ele estava de motocicleta chegando em frente à firma onde ele trabalhava há 17 anos, localizada à margem da BR-101 Norte, na Guabiraba, quando surgiram dois homens numa motocicleta que anunciaram um assalto. E, segundo informações, ele teria tentado correr, mas foi baleado, um tiro no tórax e morreu na hora. Os criminosos fugiram roubando a motocicleta dele. Por isso, a polícia tem essa investigação inicial: latrocínio, roubo seguido de morte. A delegada Vilaneide Aguiar foi quem esteve no local com a equipe do DHPP. O corpo do motorista Paulo César Cavalcante foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua em plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.